Ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ministra, é um prazer ter a senhora aqui com a gente na Voz do Brasil, agora nesse fim de ano, e assim como tivemos ao longo de 2025. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e aí com os ouvintes da Voz do Brasil. Ministra, vamos começar falando da estratégia de contratações públicas que foi lançada esse ano e que muda muita coisa na forma do governo federal contratar serviços, produtos, pessoas. Então, vamos começar falando um pouco sobre isso. A senhora pode explicar para o nosso ouvinte o que é essa estratégia, o que ela se propõe? Olha, essa ideia, né, desde que eu cheguei no Ministério, a gente tem rediscutido esse papel das compras públicas, né? O presidente Lula sempre trouxe isso como uma questão importante para ele. Todo mundo vai lembrar da política de conteúdo local associada à cadeia de petróleo, né, que fez o Brasil hoje ter uma cadeia inteira de petróleo, não só a extração de petróleo, que é super importante. E a gente também, na aquisição de alimentos, né, com PAA, a gente já tinha uma série de políticas voltadas a usar contratações públicas para o desenvolvimento nacional. Só que a gente viu que ainda faltava uma estratégia nacional, que é ter os municípios, os estados e o próprio governo federal caminhando na mesma direção. Então, a gente trabalhou num processo de escuta, a gente fez oficinas em todas as regiões do Brasil, 2 no Nordeste, inclusive, depois ouvimos vários especialistas também e chegamos a uma proposição de uma estratégia de diretrizes para que todos sigam conjuntamente. E ela permite que estados e municípios possam aderir à estratégia nacional e a lógica é justamente, tem 4 eixos, um eixo econômico, de geração de emprego, de estímulo à inovação e tecnologia no Brasil, produção no Brasil. A gente tem um eixo social, que vai desde o emprego de qualidade, mas também a práticas de estímulo à equidade de gênero, estímulos à contratação de mulheres em situação de violência. Temos a questão ambiental, que é das compras verdes, compras sustentáveis, né, para induzir o setor privado a produzir com menos emissão, né, e o eixo de gestão, que é pensar justamente como é que melhora a capacidade de fazer as compras para fomentar todos esses eixos. E a lógica nossa é sair de uma ideia de contratação ao menor preço a qualquer custo. Por que a gente fala menor preço a qualquer custo? Porque às vezes o menor preço pode ser o custo mais alto. Seja porque a empresa tem práticas trabalhistas erradas, seja porque às vezes a qualidade do produto é ruim, aí você paga menos, mas depois tem que comprar mais vezes porque você não de fato não gerou maior qualidade, seja porque você comprou importado, deixou de gerar tanto empregos quanto impostos aqui no Brasil. Então, a nossa lógica é pensar melhor como se faz esse processo de contratação para fomentar a nossa economia, o nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental. Agora, ministra, outro ponto alto aí, né, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos foi o Concurso Público Nacional Unificado. A primeira edição aconteceu no ano passado. Esse ano a gente teve a segunda edição, mostrando que o CPNU parece que veio para ficar mesmo, sim, né? E aí a gente também passou por alguns ajustes, né, esse ano, inclusive na contratação de mulheres e numa estratégia aí para que tenham mais equidade de gênero na contratação. Explica pra gente. Exatamente. Acho que no CPNU 1, né, a gente desde o início, né, a gente fala, o CPNU não é simplesmente um concurso, ele é uma política pública de aumento da diversidade dentro do setor público, né, para que o setor público brasileiro reflita a população brasileira. A gente quer então um setor público com a cara do Brasil. E na primeira edição, o número que nos chamou a atenção foi o número de mulheres que se inscreveu era superior ao dos homens, tinha 56% de inscritas, depois 52% dos que fizeram a prova, mas 37% das aprovadas. Então a gente foi estudar formas de ampliar justamente para refletir a sociedade brasileira, tem que estar em torno mais ou menos de meio a meio, né? E a gente foi estudar formas, aí a gente aprendeu com uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, que historicamente também tem uma baixa participação de mulheres nos seus concursos, que é a ideia de equiparar o número de mulheres que faz a segunda etapa do concurso, né? Não é uma cota, mas a gente aprova no mínimo o mesmo número de mulheres e homens na segunda etapa. E isso a gente fez foi muito importante. Com isso, as mulheres foram 57% das aprovadas para a segunda etapa, porque naquelas áreas, na área da saúde, a grande maioria já era de mulheres, porque é uma área com muitas mulheres, né?
mas não para todos os cargos. Então, foi cargo a cargo olhando. Se tiver menos mulheres que homens, equipara, chama mais mulheres para equiparar. E com isso, as mulheres que seriam em torno de 49% das aprovadas na segunda etapa passaram a ser 57% das aprovadas na segunda etapa, quer dizer, que foram para a segunda etapa e para fazer a prova. E a gente vem estudando esse resultado do CPNU-1 e recentemente, na semana passada, a ENAP lançou um estudo muito interessante sobre as mulheres que foram a participação das mulheres no CPNU-1. E 2 dados já nos chamaram a atenção, a gente está estudando, né, depurando esse estudo, mas 2 dados chamaram muita atenção já desde o início. O primeiro é que das mulheres aprovadas, 72% não têm filhos. Justamente quando a gente falava da questão da dupla, tripla jornada das mulheres, né, de fato, a grande maioria de mulheres aprovadas não tem filhos. E, por outro lado, das mulheres que têm filhos e são mães solteiras, 70% não compareceram à prova. Então, as mulheres se inscreveram, elas queriam poder ter essa oportunidade. Um indicativo claro, né, ministra? Do peso exatamente. Que os compromissos familiares têm sobre a vida das mulheres e como isso impede que elas alcancem algumas posições. Exatamente. E aí eu queria reforçar uma política pública nossa da economia de cuidados, né? Política de cuidados, que essa semana também teve uns anúncios importantes para o grupo de ministérios que toca essa política, porque cabe ao Estado brasileiro dar condições dessas mulheres poderem ter suas jornadas de trabalho, poderem estudar, poderem participar de concursos públicos e, obviamente, a divisão social do trabalho, né? E, claro, no caso de mães solteiras, elas podem contar com a família, não tem alguém com quem dividir o cuidado da criança, né? Mas cabe, então, ao Estado oferecer a elas creches, oferecer a elas escolas em tempo integral, para que elas possam, sim, se dedicar à sua vida laboral e poder ter alternativas financeiras, né, para poder tocar suas vidas. E no outro caso, é isso. Acho que a gente tem trabalhado muito nisso, numa discussão da divisão social do trabalho dentro das famílias, mas também do Estado prover oportunidade, né, para que essas pessoas, para que essas mulheres possam, sim, seguir suas carreiras como elas quiserem. Não, e aqui a gente ainda tem uma outra dimensão dessa história, que é a questão da violência de gênero, que agora, nesse final de ano, se tornou um assunto bastante aflorado, mas não é nenhuma novidade, e que tem a ver diretamente com isso, né? Porque mulheres que conseguem uma independência financeira, que conseguem uma vida profissional mais estabilizada, elas tendem a estar menos vulneráveis. Não quer dizer que mulheres que são independentes não possam sofrer violência, mas isso é um fator que tende a ajudar no combate à violência contra a mulher, né? Sem dúvida. Eu acho muito triste as situações que a gente, né, vivenciou esse final de ano no Brasil. É uma tristeza, e de fato teve um aumento nesse ano e a gente tem discutido muito isso, como é que a gente combate isso, né? Precisa desde medidas de curto prazo, mas também uma mudança estrutural na sociedade, uma mudança cultural importantíssima, né? E de fato, alternativas econômicas é um dos elementos importantes. E até queria ressaltar uma política que o presidente Lula aprovou no início da gestão dele, em 2023, que foi a política de cotas para a contratação de mulheres em situações de violência nas contratações públicas. Aí é o exemplo das contratações públicas induzindo práticas, né, e ajudando justamente essas mulheres. Para a gente encerrar então, ministra, vamos falar da carteira de identidade nacional, já que estamos aqui falando inclusive de cidadania, né? Perfeito. E a carteira, a gente já chegou, você me corrija se eu estiver errada, 40 milhões de pessoas já tiraram. Isso. Todos nós precisaremos tirar esta carteira em algum momento. Eu confesso que a minha eu ainda não tirei. Olha, então vamos resolver isso. Estou aqui devendo, 2026 preciso tirar a minha. Por que é tão importante a gente tirar? Olha, a carteira de identidade nacional, ela já tem estudos que mostram que ela é 10 vezes mais segura do que o RG antigo. E essa segurança é para as pessoas, né? Muitas pessoas já foram vítimas de fraude, de alguém que abriu conta no nome, de alguém que fez um crediário no seu nome porque usou um documento falso, tentando passar por essa pessoa. A carteira de identidade nacional, portanto, ela é extremamente segura e ela é uma segurança para as pessoas, para evitar fraudes com o nome delas. Ela também evita o setor
privado brasileiro também está muito atento, porque ela vai, obviamente, ajudar o setor privado a combater fraudes também. E a outra coisa importantíssima é que ela vai ser, na nossa visão, uma porta de entrada para uma plataforma de serviços, para permitir que o governo conheça as pessoas e possa ofertar um serviço personalizado para cada pessoa. Então, para a gente é muito importante. Além disso, ela vai ser a base biométrica, né, que está sendo exigida agora para usuários de benefícios sociais, né, a partir de 2028, janeiro de 2028, todo mundo que quiser ter um novo benefício social terá que ter a carteira emitida, então tem até janeiro de 28, mas é importante que as pessoas já vão se programando. E a gente está acelerando muito a emissão. Todos os estados já emitem agora. Com os estados que estavam um pouco mais atrasados, agora a gente conseguiu repassar recursos para acelerar nesses estados. Aí a gente está fazendo um trabalho de um acompanhamento muito próximo de cada estado para ver essa evolução. A gente, quando chegou no governo em dezembro de 2022, tínhamos 160 mil carteiras emitidas, agora chegamos a 40 milhões. E a gente acelerou o ritmo, estamos chegando a quase 3 milhões de carteiras emitidas por dia. E a gente quer chegar ano que vem a 4 milhões de carteiras emitidas no dia para tentar chegar à marca de 100 milhões de brasileiras e brasileiros. Como é que as pessoas podem tirar a carteira de identidade? Quem emite a carteira são os estados, mas como a gente tem o CPF como número único, não importa o estado que você tire, será o CPF. No nosso site, no Ministério, depois a gente pode passar a página para vocês certinho, tem um link de cada estado explicando como solicitar em cada estado. Na maior parte dos estados tem algum serviço aos cidadãos, né, ao cidadão, que você faz em geral, você faz um agendamento, leva seus documentos, você precisa ter ou a certidão de nascimento ou a certidão de casamento, para poder fazer a solicitação. E é importante saber, se você quiser levar todos os documentos que você tem, você pode integrar todos eles na carteira de identidade. Então, só CNH, suas certidões todas de nascimento, casamento, tipo sanguíneo, tem uma série de coisas que se você levar esses documentos todos lá, vai tudo constar da sua carteira de identidade nacional. Então, acho que isso combate a fraude, dá acesso a uma plataforma de serviços e permite que as pessoas juntem num único documento todos os documentos que ela tiver, se ela quiser fazer isso, obviamente. Muito mais prático, né? Muito mais prático. Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil, especialmente em 2025, e também a gente espera a senhora aqui de volta em 2026. Com certeza. Acho que eu queria também desejar aí para nos nossos ouvintes um ótimo ano novo, né? Boas festas nesse fim de ano, com muita tranquilidade, muita paz, muita saúde para todo mundo.